Olá, é com satisfação que recebi o convite da Assembleia Legislativa de São Paulo para a participação no curso Universidade na Madrugada. O meu nome é Fábio Henrique Scaff, sou advogado, especialista em Direito Tributário e Constitucional, mestre em Direito pela PUC São Paulo e também relator da segunda turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, função que exerço com imenso prazer. Também sou professor da FADISP, onde ministro as disciplinas de Direito Constitucional e Tributário. O tema escolhido hoje para conversar com os senhores trata-se da chamada judicialização da política ou politização da justiça. Tema escolhido não ao acaso, mas principalmente devido à sua importância nos dias de hoje. Dificilmente passemos um dia sem que saia na imprensa, tanto escrita quanto televisiva, alguma informação sobre uma decisão singular proferida por um juiz ou colegiada por um tribunal, em que o Poder Judiciário utiliza-se de suas prerrogativas para implementar alguma política pública ou para concretizar algum anseio social ou mesmo ingressando numa seara inerente a um outro poder da República. Quando falo em poder da República, estou falando na clássica divisão tripartite do poder: poder executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, são situações em que o poder judiciário ingressa em situações, a princípio, de competência institucional do poder legislativo ou do poder executivo. Trata-se de fenômeno novo em nosso país. Digo novo porque a nossa Constituição, que fará 30 anos no próximo ano, porque ela é de 88, em 2018, discute essas questões, creio que não mais do que há 10, 15 anos. Para todos aqui ficou claro nos últimos meses e nos últimos anos a presença de pessoas desconhecidas que eram juízes, que ficavam fechados em seus gabinetes, aparecendo tanto em noticiários televisivos quanto na imprensa escrita, escrevendo artigos constantemente, bem como dando entrevistas, às vezes em casos polêmicos. Trata-se de fenômeno não apenas nacional, porém transnacional. Como exemplo, há pouco tempo, o Tribunal da Coreia do Sul anulou o processo de impeachment que havia ocorrido. O Tribunal Constitucional Turco já dissolveu, e algumas vezes, o Partido Islâmico. Tribunais constitucionais, tanto da Alemanha quanto do Reino Unido, já tiveram que enfrentar questões ligadas ao véu que as muçulmanas fazem questão de usar. Ou seja, todas essas questões citadas, a princípio, não são inerentes do Poder Judiciário, nem a princípio também de formação do juiz. São questões de política pública ou de omissão legislativa que deveriam, a princípio, serem discutidas em âmbito próprio. Mas, como eu lhes disse, o fenômeno no Brasil é novo, sendo que em outros países, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, essa discussão já supera séculos. Vejamos. Toda discussão de intromissão, digamos assim, do Poder Judiciário em face de outros poderes ocorreu, segundo os historiadores do direito e da sociologia, no chamado caso Bohan. O que foi esse caso Bohan em linhas gerais? O caso Bohan aconteceu uma discussão em que o colégio de médicos, que era um colégio que havia na época com poderes administrativos, poderes estes instituídos por lei, poderiam apenar os médicos que não se submetessem à sua instituição. De que forma, na verdade?
Duas formas. A primeira delas, o Colégio de Médicos tinha competência para autorizar a licença dos médicos, bem como de expulsá-los. E a grande discussão, o Colégio de Médicos também tinha competência de apenar, com pena de prisão, os médicos que não se comportassem de acordo com as suas regras. Ou seja, aqui já há uma clara questão. Colégio de Médicos, instituído por lei, porém um órgão administrativo, possuindo poderes, detendo poderes de ditar uma conduta dos médicos na época. Houve um médico, na verdade, o caso Bohan, que, insatisfeito com essa questão, pediu para o Colégio de Médicos autorização para prescrição de medicamentos. Teve o seu pedido negado, sendo que, quando ele foi ouvido perante o Colégio de Médicos, seu interrogatório, digamos assim, não foi satisfatório para os julgadores administrativos, digamos assim, sendo que Bohan não concordou e começou a exercer a medicina mesmo sem ter a licença. Seu caso chegou à corte, sendo que Bohan teve sua prisão decretada. Com a prisão decretada, Bohan peticionou, requerendo que a corte o libertasse, alegando em síntese que era um médico formado na renomada Universidade de Cambridge, fato pelo qual ele não teria motivo para fazer mau uso da medicina, bem como possuía capacidade técnica para prescrever medicamentos. Sendo assim, em seu entendimento, a jurisdição administrativa do Colégio de Médicos não se aplicava a ele. Esta questão foi muito debatida na época, inclusive teve que superar uma doutrina que avalizava essa questão e foi julgada após muito debate favoravelmente a Bohan, num voto que todos dizem que é um voto primordioso, feito pelo chamado Lord Coke, Edward Coke. Edward Coke, em seu voto, defendeu a supremacia do common law. Para aqueles que não estão acostumados, common law, chamado direito dos costumes ingleses, frente ao direito produzido pelo parlamento inglês. Ou seja, Edward Coke, agindo com razoabilidade, entendeu que o direito inerente ao povo britânico superava aquele direito pontualmente legislado que dava validade ao Colégio de Médicos. Essa decisão, proferida no início do século XVII, 1607, serviu de, digamos, precedente para o outro célebre caso chamado Marbury versus Madison. Marbury versus Madison, um caso praticamente julgado 200 anos depois, em que, em linhas gerais, tratou da seguinte questão. O presidente derrotado na época, John Adams, derrotado por Thomas Jefferson, antes do término de seu mandato, nomeou alguns juízes federais para a judicatura. Porém, devido a problemas e entraves burocráticos, ele não conseguiu efetivar a posse, deixando isso para o próximo presidente Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ao assumir, não concordou com essas nomeações e instruiu ao seu secretário de Estado, Madison, que não implementasse a posse daqueles nomeados. William Marbury, que foi um dos juízes afetados, peticionou para a Suprema Corte. Esse processo teve todo um trâmite, requerendo a sua posse, tendo em vista o seu direito adquirido a partir da nomeação realizada por John Adams. Essa questão teve uma ampla discussão nos Estados Unidos, sendo que é o primeiro caso em que o Judicial Review foi, de fato, aceito no mundo. Então,
Aqui eu cito para os senhores, então, foi a partir da decisão expressa no caso Marbury versus Madison, em 1803, pelo chefe Marshall, que a Suprema Corte e os juízes passaram a se atribuir o poder do Judicial Review, ou seja, a revisão judicial. Pois bem, travou. Aqui, senhores, após o julgamento de Marbury versus Madison, eu elenquei para os senhores alguns casos relevantes que marcaram, sem menosprezar outros também, que marcaram a história da Suprema Corte, os atos políticos da Suprema Corte. E houveram aqui decisões extremamente infelizes também realizadas pela Suprema Corte. Posso citar Dred Scott e Sandford, que é um caso que Dred Scott pleiteava a sua libertação como escravo, pois, em seu entendimento, ele já fazia jus devido ao fato de ter residido em alguns estados que já haviam abolido a escravidão, porém a Suprema Corte, ouvindo expressamente a política do Sul escravagista, manteve a escravidão. Outro caso importante, que há uma virada política, Brown versus Board of Education, onde a Suprema Corte, após praticamente 60 anos da decisão infeliz proferida tanto em Dred Scott quanto em Plessy, acaba com a segregação racial nos Estados Unidos. Nesta época, como que a Suprema Corte tratava a questão da segregação racial? Tratava com a questão da teoria do separados mais iguais, ou chamado separate but equal, que era uma doutrina que explicitava o seguinte: houve um julgamento relevante chamado Plessy. Nesse julgamento, tratava-se de uma questão ligada às acomodações dentro de uma locomotiva, dentro de um trem de passageiros. Ficou estabelecido que a igualdade deveria existir na medida em que os vagões fossem iguais, tanto para brancos quanto para negros. Porém, brancos deveriam ficar num vagão e negros em outro vagão. A teoria dos separados mais iguais. Então, igual materialmente e desigual subjetivamente. Isto praticamente teve uma pacificação da Suprema Corte por mais de 60 anos, sendo que no caso em que eu falo Brown versus Board, a Suprema Corte, na verdade, recebendo uma demanda em que um colégio de negros conseguiu comprovar que o ensino do colégio era extremamente inferior, demonstrando através de dados empíricos, bem como de números, acaba com essa questão, ou seja, acaba com a doutrina dos separados mais iguais. A questão da separação entre os americanos acaba e o direito à igualdade constitucionalmente assegurado é implementado. Outro caso importante, o caso Roe, que é onde a Suprema Corte julgou constitucional o direito ao aborto. Bush versus Gore, eu acho que a maioria das pessoas ouviu esse caso. A eleição de George W. Bush no ano de 2000 foi decidido pelos tribunais. E também o caso do Obama, chamado Obamacare, que também teve a sua validação social através da Suprema Corte. E como que essa visão do direito ela começou a evoluir? Essa visão do direito ganhou força após o término da Segunda Guerra Mundial. Chegou ao Brasil na esteira da redemocratização e da consolidação do texto constitucional de 88, como carta fundamental de nossa República Federativa. Digo aqui pós-Segunda Guerra, pois pós-Segunda Guerra há uma nítida crise do direito positivo.
Para aqueles que não são da ciência jurídica, direito positivo é aquele direito escrito, aquele direito posto que nós falamos. A grande crise que tem do direito positivo se deu com a legitimação do Estado nazista e do Estado também nazifascista, digamos, com as suas cartas constitucionais que foram validamente votadas, porém validaram o nazismo, validaram o fascismo. Com os horrores atribuídos e decorrentes da Segunda Guerra Mundial, há uma clara visão de que a letra fria da lei não poderia mais ser lida sem interpretações morais e sem, principalmente, os direitos humanos permeando o texto frio da lei. Quais são as causas que eu elenco, dentre muitas, mas as causas dessa judicialização, a política? Primeiro, questões jurídicas privativas do judiciário, como, por exemplo, aqueles casos em que, constitucionalmente, o Poder Judiciário recebe aquela competência. Como aqui cito, examinar o controle da constitucionalidade. Cabe ao Judiciário julgar se uma lei é constitucional ou não. Outro ponto, questões sociais e políticas refletidas na descrença dos cidadãos na classe política, tanto no aspecto moral quanto intelectual. Esse é um ponto que hoje em dia, principalmente para nós aqui, está na baila de todas as conversas. Por quê? A descrença dos cidadãos na classe política, digo política em sentido geral, poder executivo e legislativo, devido a inúmeros fatos que permeiam a nossa realidade social, estão alimentando um protagonismo judicial nunca visto na nossa história. Aliado ao fato de que a sociedade, de forma geral, existem pesquisas já do IBOP e outros órgãos, vê os magistrados como cultos, íntegros e principalmente justos, sendo que a sociedade busca, através do juiz, implementar aqueles anseios que para ela estão adormecidos em leis ou em omissões legislativas. Quais são as características gerais dessa judicialização à política? Primeiro, como eu lhes disse, um repúdio ao positivismo em detrimento da prevalência de princípios sobre as regras postas. Ou seja, um repúdio à lei fria, à lei escrita. Os princípios normativos começam a reger diretamente o intelecto dos juízes, possibilitando assim que eles extraiam diretamente dos princípios a norma que eles entendem mais cabível para o caso concreto. Um outro ponto, outra característica, são os novos horizontes da hermenêutica, trazendo a moral nos debates jurídicos. Quando eu falo novos horizontes da hermenêutica, estou dizendo novos horizontes da interpretação. Julgar significa interpretar. Interpretar fatos, interpretar contextos, interpretar a lei. Os novos horizontes da hermenêutica trouxeram a moral ao debate, a moral às decisões. E, com esse contexto todo, há o chamado afastamento do juiz boca da lei. Juiz boca da lei é conhecido no meio jurídico como aquele juiz que, na verdade, só transcreve o texto legal, sem usar de razoabilidade, proporcionalidade ou ponderações, moral, para extrair do texto legal as normas fundamentais que protegem os cidadãos. Nossa Constituição Federal de 88, recheada de normas programáticas e de princípios cogentes, estimula o protagonismo judicial, além de prescrever vários instrumentos que legitimam a atuação dos juízes.
Como eu vou elencar aqui no próximo slide, a Constituição de 88 proporcionou também e automaticamente acaba estimulando uma tremenda judicialização, pois existem muitas ferramentas hoje para que os cidadãos pleiteiem em juízos as mais diferentes propostas, anseios, desejos. Aqui, como exemplo, eu cito para os senhores algumas ações, não vou lê-las todas, mas eu vou deixar aqui no slide para que os senhores tenham acesso assim que quiserem, mas ação popular, ação civil pública, os chamados remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, e também a chamada súmula vinculante. Súmula vinculante, que é um instrumento que, na verdade, o judiciário acaba legislando. Ele cria uma norma para todos através de uma deliberação do STF, órgão colegiado. Dentre as causas também da judicialização, entendemos que a ineficiência do aparato governamental brasileiro, somatizado ao conjunto de normas sociais e programáticas contidas em nossa Carta Constitucional, acabam por gerar uma quantidade imensa de demandas que tratam de temas técnicos que foram deslocados do campo de debate dos outros poderes para discussão pelo Poder Judiciário. O que eu quero dizer aqui também, senhores, é que os anseios, os desejos, as necessidades da população são infinitos, enquanto os recursos são finitos. Todas as matérias que estão sendo julgadas pelo Supremo, e eu elenco aqui algumas, a princípio não guardam peculiaridade com magistrados formados, em regra, apenas em cadeiras como bacharéis de direito, sendo que temas da ordem como questão do racismo, que eu coloco a data, regulamentação de aborto, tratamento penitenciário aos condenados por crimes hediondos, biotecnologia, tutela dos direitos dos índios, validade da lei de anistia, infidelidade partidária e até união estável de pessoas do mesmo sexo. Todas essas matérias, por mais que elas guardem claramente um reflexo também jurídico, o campo de debate delas, salvo engano, na minha posição, não é para 11 ministros, ou para 10 ministros, ou para um juiz de primeira instância. Tratar de uma questão ligada à união estável de pessoas do mesmo sexo, a princípio não é matéria reservada para debate numa Corte Constitucional, e sim numa casa legislativa onde a pluralidade, onde vários pontos de vista podem ser muito melhor debatidos. Fato é, as questões estão chegando no Supremo, o Supremo ou o Judiciário estão julgando, baseados quase sempre em omissão legislativa, segundo a argumentação, ou ineficiência governamental, e esse é um fenômeno que não para de aumentar. Essa postura do Judiciário, entendemos que deve ser legitimada e estimulada quando agir única e exclusivamente visando impor atendimento a direitos fundamentais, desde que dentro dos limites peculiares a cada espécie desses direitos. O problema é potencializado quando são colocados em discussão direitos ligados à saúde, habitação e educação, dentre outros sensíveis, pois, via de regra, eles necessitam de recursos públicos, trazendo à tona a questão de que eles são exauríveis, ou seja, os recursos são finitos, como eu lhes disse, dentro de expectativas praticamente infinitas. Esse problema não se restringe à área só de saúde ou à área econômica, residindo aí o perigo de um crescimento de uma chamada juristocracia. Hoje em dia, encontramos
condenações por abandono moral, portarias em comarcas do interior obrigando que menores de idade se recolham em determinado horário. Através de uma simples busca, né, na internet, os senhores encontrarão diversos municípios em que determinado magistrado, um único juiz, tá, de uma determinada vara, determinada comarca, decreta, através de uma norma específica, que, a partir de tal horário, menores não poderão estar na rua desacompanhados. Ou até situações mais esdrúxulas que os senhores encontrarão. Este é o perigo também dessa judicialização desmedida. Pois entendemos nesse caso que questão de segurança pública é uma questão inerente do Poder Executivo. O Judiciário adentrar nesta área fere completamente a legitimação entre os poderes. A intimidade, a vida pública, a vida cotidiana, tudo pode ser judicializado hoje em dia. Como que o Judiciário entende essa questão? Baseado num binômio: princípio constitucional de acesso à justiça e inafastabilidade do controle judicial. O que significa isso? Eu, como cidadão, tenho direito constitucional de acesso à justiça. Ok. Posso pleitear meus anseios. Por outro lado, o Judiciário entende, e também é um princípio constitucional, que é inafastável a apreciação de qualquer lesão ao direito ao Poder Judiciário. Desta forma, se o Poder Judiciário tiver carta branca para julgar qualquer matéria, para adentrar em qualquer matéria, entendemos que estará aberto um caminho sem volta para uma discricionariedade sem limites, aonde cada juiz, baseado em suas ideias, em seus interesses, em seus anseios, em suas crenças, criará normas a bel prazer, afastando-se completamente do princípio da legalidade, bem como, naqueles casos de omissão legislativa, desrespeitando a opção do legislador em votar aquilo como lei ou não. O caminho para a consolidação da democracia não pode ocorrer de modo em que todos os anseios sociais, represados em virtude de omissão legislativa ou ineficiência governamental, girem um agigantamento do judiciário, pois ao caminharmos nesta trilha, estimulando uma postura distante da autorrestrição, ficará praticamente impossível retomarmos a autonomia e a estabilidade entre os poderes. Desta forma, com a liberdade, senhores, sendo a cada dia mitigada, cada vez nos sentiremos mais presos e limitados. Pois, salvo engano, a liberdade só existe, se é que existe, naquele estreito espaço onde o Estado não atua. Sendo assim, entrando já na parte, digo final, mas complementando algumas questões, sugiro algumas questões para que o sistema se estabilize. O que eu penso? Então, a questão de que o juiz não é apenas um mero locutor, como ele disse o juiz em boca da lei, para aplicar por subsunção a norma, está clara e superada. Porém, dentro de cada caso concreto, ele deverá buscar o princípio normativo vinculado ao fato, fundamentando exaustivamente sua opção nos limites contidos na legalidade. O que eu quero lhes dizer? Quando o juiz faz uma opção dentro de um texto legal, ele deverá fundamentar com todo o esmero possível a razão em que ele afastou tal lei e optou por determinada lei. Nos casos em que não houver lei e o juiz tiver que legislar devido ao anseio, aí principalmente ele deverá mostrar o fundamento filosófico, o fundamento sociológico, bem como qual foi a raiz daquela decisão, qual foi o parâmetro criado,
possibilitando assim que as partes envolvidas possam entender a decisão, concordando e discordando, podendo assim recorrer dos fatos prescritos naquela decisão. Agindo com omissão ou citando meramente, como em alguns casos, fiz isso baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, princípio extremamente aberto, a dificuldade para o recurso fica imensa, gerando automaticamente a perpétua insegurança no sistema jurídico. Entendemos que o magistrado, na fundamentação da decisão... Entendemos que o magistrado, ao fundamentar suas decisões, deverá utilizar de todas as normas jurídicas incidentes sobre o caso, afastando assim a corriqueira atitude de escolher os dispositivos ou princípios que sustentem a sua opinião pessoal. O que eu quero lhes dizer aqui, conforme eu disse do parágrafo anterior, o juiz deverá exaustivamente explicar o porquê que fez aquela opção, evitando assim pensar dentro de certos textos normativos o que mais lhe agrada ou o que mais preenche o seu entendimento. O magistrado, na fundamentação da decisão, quando fizer menção à doutrina e à jurisprudência, seja nacional ou estrangeira, deverá colocar os textos sem parcialidade. Ou seja, como o juiz não é parte, seria justo que transcrevesse na decisão os pontos doutrinários divergentes, bem como a jurisprudência dissonante, possibilitando assim que as partes envolvidas entendam suas razões. Para aqueles que não são do ramo do direito, quando eu falo em doutrina, falo das obras de direito especializadas, que comumente tanto advogados, quanto o Ministério Público, quanto os juízes transcrevem textos. E quando falo em jurisprudência, falo naquelas decisões proferidas pelos tribunais superiores, em que os juízes, via e mexe, utilizam-se como um precedente para reafirmarem a sua decisão. O que quero dizer nesse slide é que, quando eu, magistrado, opto por uma doutrina, afastando outra, deveria, por equiparação de armas, colocar as duas doutrinas, claro, desde que doutrinas renomadas, escritas por juristas competentes, no texto, mostrando o porquê afastei uma em detrimento de outra, bem como, em casos em que eu escolher uma jurisprudência, demonstrar o porquê afastei uma jurisprudência em privilégio de outra. Agindo assim, fatalmente chegaremos, em curto período de tempo, a uma, não digo pacificação, mas uma estabilização da jurisprudência, trazendo assim certa segurança jurídica para que, sempre que eu for pleitear uma demanda em juízo, eu tenha um norte, uma bússola de como o judiciário julgará aquele caso. Uma outra sugestão: em casos que envolverem temas técnicos, íncitos a outras áreas, o magistrado deverá se utilizar de dados empíricos, coletados por experts no assunto, permitindo assim que as razões de sua decisão adotada sejam técnicos e transparentes, levando segurança jurídica às partes envolvidas, além das futuras, que terão um referencial sólido como precedente. O que eu quero lhes dizer aqui é que, em casos que envolvam questões técnicas, como citei com vocês exemplo ali, biotecnologia, caso de demarcação de terras indígenas, casos ligados a gênero, hoje discussão, direitos de minoria. Esses casos, que são decisões extremamente políticas e técnicas, deverão ser exaustivamente estudadas pelos experts da área
E o judiciário servirá como, digamos, um árbitro ali só para seguir o procedimento e homologar, na verdade, a melhor conduta, o melhor estudo, o estudo mais técnico. A boa fundamentação não elimina o risco de determinadas construções doutrinárias distanciarem-se do texto constitucional e permitirem subjetivismo, transformando-se em reflexões sobre o correto, confundindo a aplicação judicial do direito com a aplicação de receitas públicas ou morais. O que eu quero lhes dizer aqui é que, a partir do momento que os magistrados constroem uma decisão, através de uma boa argumentação, eles conseguem trazer para o caso concreto uma decisão que, em muitos casos, baseadas em subjetivismos, podem se afastar dos princípios primordiais ligados aos direitos fundamentais. Desta forma, o magistrado deverá sempre, mas sempre, ficar vinculado aos textos legais. Para minimizar tais riscos, os operadores do direito devem adotar uma postura de autocontenção, que corresponde ao reconhecimento da prioridade jurídica do legislador por via do texto legal. Aqui, claramente, faço deferência ao respeito ao princípio da legalidade, aonde cabe aos nossos legisladores legislarem sobre as matérias inerentes à população, sendo que, na sua omissão, os magistrados deverão agir com autocontenção, ou seja, a não ser que esteja envolvido direito fundamental adormecido no texto constitucional e não exteriorizado por uma omissão legislativa, o judiciário deverá agir com autocontenção, não se manifestando naquela obra, naquele momento, aguardando que o legislador, no momento oportuno, julgue momento oportuno para criar uma certa lei. Sendo assim, terminando aqui a ideia, entendemos que, nas hipóteses em que não houver critério constitucional para resolver um conflito normativo, o legislador é o único habilitado para concretizar as normas constitucionais, usando o poder discricionário que lhe conferiu a Constituição em virtude do caráter abstrato das normas. Sendo assim, novamente faço deferência aqui à opção legislativa, claro que com respeito aos três poderes. A matéria aqui, senhores, ela é extremamente vasta, como os senhores puderam observar, ultrapassa séculos e com certeza continuará dia após dia aparecendo no noticiário. Pois, como lhes disse, os anseios são infinitos dentro de recursos finitos. Este é o grande problema. Mas uma solução que eu acho que os três poderes deveriam sempre observar é aquele tripé, em que o legislador olha para o presente, o poder executivo olha para o futuro e o julgador olhando para o passado, para fatos que já aconteceram. A partir do momento que o judiciário atribui para si as três situações, julgar fatos que já aconteceram no passado, legislar e implementar políticas públicas para o futuro, o desrespeito à separação dos poderes continuará a ocorrer. Era isso que eu havia para lhes dizer. Muito obrigado e até a próxima.